Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. E tamo, galera, no início do Brasileirão 2018, galera. Início do Brasileirão, os cariocas já jogando por aí, carioca empatando, carioca perdendo, carioca ganhando. Já iniciou o Brasileirão. Bom, galera, o Brasileirão temos sábado, domingo e segunda. No sábado tivemos aí o jogo do Flamengo, aonde o árbitro, eu espero que esse árbitro não apite mais nenhum jogo dos cariocas. Aí já saiu aí nos canais que o árbitro foi suspenso e que ele não apita mais jogo nenhum na Série A. Não apita mais jogo nenhum na Série A. Porém, ele vai ser suspenso e quando voltar, ele vai apitar na Série B. Pô, tá de brincadeira. Coitado dos times da Série B, vão sofrer. Porque o que o árbitro fez ontem no jogo do Flamengo e Vitória, arrego. Ele errou para os dois lados, mas principalmente o Flamengo, porque ele expulsou. O Flamengo ficou com 10 jogadores desde os 12 minutos do primeiro tempo. O Flamengo já não jogou bem com 10, então muito complicado. E hoje tivemos às 4 horas da tarde dois jogos, dois cariocas jogando. Tivemos o Fluminense, que foi a São Paulo jogar contra o Corinthians. O Fluminense não merecia, mas acabou perdendo o time do Fluminense, que eu vou falar de novo. É um time que joga feio, é um time que faz um antijogo proposital para quebrar o jogo, para não ficar um jogo corrido, e ele aproveitar disso e ser bem pontual. É um time que joga feio, antijogo, porém o Corinthians joga assim por causa do seu treinador, não é por causa das peças, que o Corinthians tem peças para fazer um futebol mais bonito, um futebol mais vistoso, um futebol mais para frente. Não faz único exclusivamente por opção do seu treinador. Seu treinador é retranqueiro, é um estilo de jogo onde ele faz o jogo ficar feio, se tornar feio, e com isso ele irrita o adversário, e quando o adversário dá uma brecha, ele vai lá e tenta fazer o golzinho. E consegue. No jogo do Fluminense hoje, qual foi a defesa difícil que o goleiro do Fluminense fez? Se teve, foi uma. E o Corinthians fez 2 gols. Ou seja, foi matador. E o Corinthians ganhou do Fluminense hoje, principalmente porque o Corinthians tinha banco de reserva e o Fluminense não. O banco de reserva resolveu o jogo para o Corinthians. E no mesmo horário, tivemos o jogo do Vascão da Gama. Tivemos o jogo do Luiz Maldini, do Vascão, galera. O Vasco jogou em casa, primeira partida do Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Eu falei, galera, o time do Atlético Mineiro não é o mesmo time do ano passado. Esse time do Atlético Mineiro é bem melhor que o do ano passado. E se confirmou. Apesar de o Atlético Mineiro ter perdido para o Vasco. O Vasco ganhou de 2-1 do Atlético Mineiro no finalzinho. Os 2 gols do Vasco foram no finalzinho do segundo tempo. Mas o Atlético Mineiro mostrou uma saída de bola muito rápido, um contra-ataque muito rápido, tanto pelo meio quanto pelas pontas. Mostrou um Ricardo Oliveira muito útil ainda, apesar dos 40 anos quase. Mostrou um Otero muito bom pela ponta, batendo muito bem na bola, fez até um golaço. Um Casares ali no meio de campo, controlando o meio de campo. Um jogador chamado Blanco, que eu não tinha visto jogar, muito bom jogador ali no meio. O Luan, o maluquinho ali, correndo para um lado para o outro. Ou seja, é um time que vai dar trabalho, não vai fazer o papelão que fez ano passado. E um outro detalhe, depois eu vou comentar, mas já vou falar a minha opinião. Jogou organizado, o Atlético Mineiro desarmou 3 ou 4 vezes mais que o time do Vasco. O time do Atlético Mineiro estava organizado e, na minha opinião, já estou falando agora, não foi pênalti em cima do Rio. Minha opinião. Eu vi
500 vezes. Por quê? Eu vi o jogo do Fluminense com o Corinthians e deixei o jogo do Vasco gravando. Acabou o jogo, nós fizemos a live aí do jogo do Fluminense, eu fui ver o jogo do Vasco. E vi o replay do pênalti diversas vezes e diversos canais passaram por vários ângulos. Na minha opinião, não foi pênalti. O Relo cavou e o juiz caiu. Mas aí o Pikachu foi lá, bateu e fez o gol. Pra mim, meus amigos que estão no Cartola, pra mim foi bom, porque eu coloquei o Pikachu no Cartola e ele meteu o gol. Então, pra mim, foi bom. E acompanha o nosso Cartola lá, nossa Liga do Cartola, lá Resenha com Magalhães. A liga lá no Cartola, acompanha lá e coloca seu time lá nessa nossa liga. Mas eu gostei do Atlético Mineiro. Gostei mesmo, de verdade. É um time que vai dar trabalho, que é um time bem organizado. O Otero deu um trabalho danado para os laterais, o Casares deu, o Luan deu, ou seja, foi um jogo, a meu ver, onde o Atlético Mineiro estava mais organizado do que o Vasco. Aí você me pergunta, mas estava mais organizado, como é que perdeu? Bom, perdeu primeiro, a meu ver, que não houve um pênalti. Aqui não houve pênalti. Perdeu também porque o Atlético Mineiro perdeu pelo menos uns 3 ou 4 gols. O Vasco também perdeu. Poderia acontecer tudo. Mas a meu ver, pelo que foi o jogo, poderia dar vitória de qualquer um. Pelo desempenho dos dois, penso eu que o empate. Mas a gente está falando do time do Rio. O Vasco ganhou, se o juiz marcou errado ou não. O Vasco não tem nada a ver com isso, bateu o pênalti, ganhou, porque também merecia ganhar. Então falei do Atlético Mineiro, muito organizado, só que acabou perdendo no finalzinho. E o Vasco da Gama? O Vasco da Gama, depois que tomou o gol, os 12 minutos, um golaço do Otero, tudo bem que ele escorregou um pouquinho, e não sei, cara, eu senti um ponto de falha ali do Martin Silva. Não sei se de repente ele tivesse pulado com uma mão só, ele tinha esticado mais, ele tinha espalmado, não sei. Ele foi meio esquisito com as duas mãos, parece que o corpo não esticou muito, mas o Otero fez um golaço no momento que o Vasco estava melhor no início. O Vasco estava melhor. O Vasco estava pressionando a saída de bola do Atlético Mineiro. E por alguns momentos o Vasco fez o que o Barcelona faz. O Vasco estava com todos os jogadores, com exceção do goleiro, dentro do campo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não conseguia sair. Porque o Vasco estava com os 10 jogadores, inclusive os 2 zagueiros, estavam no meio de campo, estavam prensando o time do Atlético Mineiro atrás. Meteu uma bola na trave, que a bola voltou, bateu no Vitor, o Vitor meteu a mão, bateu no Vitor, espalmou, quase que o Vasco faz um gol, estava pressionando, estava apertando, o Wellington foi para frente, De Salto foi para frente, foi todo mundo para frente, pressionaram e quase que o Vasco faz o gol. E numa retomada de bola, numa saída muito rápida, o Atlético Mineiro sai muito rápido, com Casares, com Elias, com o Otero, com o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira, muito inteligente, caiu pelo lado esquerdo para poder abrir a zaga do Vasco. Paulão teve muito trabalho, inclusive tomou na caneta do Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira bem. Só que o Otero bate muito bem na bola, acabou escorregando e meteu-lhe um golaço. A partir do gol, o Vasco se perdeu. Virou um barata voa. Taticamente, foi um dos jogos que eu não gostei do Vasco taticamente, mas com muita raça. O Vasco com muita raça e partiu para cima. Diferentemente do jogo do Corinthians com o Fluminense. O primeiro tempo de Corinthians e Fluminense foi uma coisa horrorosa, porque tanto o Corinthians quanto o Fluminense queriam não tomar gol. E o jogo do Vasco Atlético Mineiro, eles queriam fazer gol. Bem diferente. O futebol, a intenção é você fazer gol. E Vasco e Atlético Mineiro fizeram isso. Foram para cima para fazer gol. Fluminense e Corinthians foi uma coisa horrorosa. Mas muito mais horrorosa por causa do Corinthians. Que é um time que joga feio. É um time que quebra o jogo, quer jogar feio. E jogando em casa ele tinha que partir para cima. Mas não tinha como partir para cima, porque é um time que joga feio, porque o técnico é medroso. Tá ganhando tudo? Vão falar, pô, tu tá com inveja que o seu time não ganha e o Corinthians tá ganhando tudo. Eu bato palma. Tá funcionando. Mas que é um futebol feio, é.
é um futebol feio. E o Corinthians tem jogadores para fazer um futebol mais bonito, mas o treinador não deixa, o esquema dele, se sente à vontade assim. Então, uma hora é óbvio que vai começar a dar errado. Aí nego vai começar a criticar ele. Mas por enquanto tá tudo certo. O cara ganhou o Brasileiro, já ganhou 2 paulistas e assim vai indo. Então vamos lá. E o Vasco ficou meio perdido. Partiu para cima, teve muito trabalho com o Atera, com o Casares. Aí a torcida do Vasco começa a vaiar. Pô, na boa, o time tá perdendo, tu vai vaiar? Tu tem que empurrar, o time tava indo pra cima. Com garra e começaram a vaiar o Henrique. O Henrique tava tendo um trabalho desgramado com o Otero. E o Henrique ainda tava atacando. Se tivesse que vaiar alguém, aí é o Rafael Galhardo. O que o Rafael Galhardo fez? O Rafael Galhardo não subiu uma vez, cara. O Rafael Galhardo ficou o tempo inteiro marcando. E outro detalhe. Eu quero que alguém me explique, o torcedor do Vasco. O que o Wellington faz? O Vasco teve um momento que o Atlético Mineiro tinha quase 40 desarmes, o Vasco tinha 9. 9 desarmes. Desses 9 desarmes, eu acho que o De Sábio desarmou 8. O que o Wellington faz? O Wellington não é o volante? É o segundo. O volante tem que ajudar a defesa. Aí vai colocar a culpa no Paulão e no Erling. Paulão tava um barata voa, coitado, que ninguém ajudava o cara. E o Erling também, só que o Erling tem mais categoria do que o Paulão. E o De Sábio tudo sozinho para marcar. Aí o Wellington não ajuda o De Sábio a marcar, o Wellington não ajuda a defesa, e o Wellington também não vai para frente. O Wellington até foi para frente naquele abafa, deu um chute, pá, só. Mas ele faz o quê? O que o Wellington me faz? Eu quero que alguém me diga. Não sei. E o Vasco com barata voa. Wagner, já critiquei muito, mas o Wagner é o cara do meio de campo. Ele corre para um lado, ajuda a marcar, corre para o outro, bate, tenta lançar. O Evander faz o quê? O Evander não é o 10? O Evander faz o quê? Bateu uma falta muito boa, todo mundo pensou que foi gol. E aí? Fez uma falta que poderia ter sido expulso. Fez o que o Evander? Ali no meio. Nada. Foi o que o Evander fez no primeiro tempo? Nada, pô. Nada. O Wagner estava sozinho, jogou no meio de campo sozinho. O Wagner e o De Sábio, sozinho. Aí foram um barata voa. Foram para frente, foram para frente, foram para frente. O Atlético Mineiro teve chance de fazer o segundo. O Vasco teve chance, ou seja, os dois times tiveram chance. Tanto o Atlético Mineiro teve chance de ampliar, fazer 2, quanto o Vasco teve chance de fazer o primeiro e empatar. Jogo muito aberto, legal. Mas taticamente o Atlético Mineiro estava mais postado. Tinha mais noção do que ia fazer em campo. O Vasco estava mais barata voa. O Vasco chegou um momento que estava errando tudo, estava errando passe, errando tudo, não estava conseguindo sair, os jogadores não conseguiam dar passe. O Atlético Mineiro começou a imprensar um pouquinho para poder sair. Terminou o primeiro tempo, 1-0 Atlético Mineiro. Foi para o segundo tempo, o Vasco partiu para cima, mas meio desorganizado. Só que aí entrou quem para mim, tinha que começar jogando, que é o Rildo. O Rildo faz a função do Paulinho. O Rildo entrou, mudou o estilo do Vasco. Continuou taticamente meio desorganizado. Mas foi para cima, porque o Rildo é agudo. O Rildo é atacante. Partiu para cima. O Evander ficou mais atrás, para poder dar um pouquinho de criatividade, um pouquinho de toque de bola por trás. O Rildo foi para cima e tocou fogo ali pelo lado. Caía para um lado, caía para o outro, gingava para lá, gingava para cá, botava na frente, fez boas jogadas, incendiou o jogo. Aí o Zé Ricardo ainda botou o André Riz, que também contundente ali na frente, e o Thiago Galhardo, que aí o time ficou mais criativo, ficou mais pensante. O time começou a pensar, começou a criar, começou a ter um pouquinho de cérebro, que é o que estava faltando, porque o Vasco só tinha transpiração, não tinha inspiração. Você tem que ter inspiração e transpiração. O Vasco só estava tendo transpiração e estava dando muito espaço. Eu não me lembro de ter visto o Vasco dar tanto espaço quanto nesse jogo. Que o Atlético Mineiro não conseguiu, porque o Atlético Mineiro teve chance no segundo tempo, no contra-ataque, de fazer o gol. Teve oportunidade, porque o Vasco estava dando muita brecha. Mas o Vasco também, um time corajoso, com disposição,
muita raça e partiu para cima. O Wagner muito bem, Pikachu muito bem. Aí saiu o Rafael Galhardo, que eu não sei o que o Rafael Galhardo faz. Wellington. Não sei o que ele faz ali em campo. Partiram para dentro, foram para cima, tentaram. E no finalzinho, numa bola do Pikachu que cruzou para dentro da área, num bate-rebate, o Wagner foi, chutou e meteu um gol. Isso, o goleiro Vitor do Atlético Mineiro já tinha feito umas 2 ou 3 defesas muito bom, bate-rebate dentro da área. O Martin Silva também já tinha feito. Ou seja, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, teve chance para todos. Esse jogo podia terminar 4-3, 5-3, 5-4, porque teve oportunidade para ambos os lados. Bom jogo, diferente daquela coisa que foi Fluminense e Corinthians. Mas digo de novo, principalmente por causa do Corinthians, que estava jogando em casa. O Fluminense fez na dele. 5-4-1, marcando ali no segundo tempo, o Fluminense foi para cima. E o Fluminense foi melhor do que o Corinthians. Não merecia perder no segundo tempo, não merecia perder, mas é o que eu falei. O banco fez diferença. E, só para você ver quando eu falo, o time do Vasco não é isso tudo, mas o time do Vasco tem uma vantagem em cima de algum. O time do Vasco tem um banco. Ele não tem o Paulinho que está machucado, mas ele tem o Rildo. Ele tem o André Rios. Ele entrou ali com o Thiago Galhardo. Ele vai ter o Giovanni Augusto. Ele vai ter jogadores. Aí você olha para o time do Fluminense, torcedor do Vasco, eu estou falando isso para você, para quando você vai e reclama do time do Vasco. Não reclama não. Reclama não. O time do Vasco tem banco de reserva. Olha o time do Fluminense. Vê o que o Abel tinha. O Abel tinha um garoto João, de centroavante ali, que colocou no lugar do Pedro, que também está meio perdido. Tem o Marco Júnior, que não está rendendo absolutamente nada. Teve mais uns 2 ou 3 jogadores que o Fluminense contratou para o Campeonato Carioca que também não renderam nada. O Abel olhou para o banco, não tinha ninguém. Ele ia colocar quem? O Corinthians tinha. O tanto que o Corinthians botou em reservas e mudou o jogo. O Botafogo, olha o Valentim. Olha para o banco de reserva e aí, o Valentim tem um time. Está montando o time. Perdeu 2 jogadores de meio de campo, João Paulo e Renatinho. O Botafogo não tem meio de campo de criação. O Botafogo não cria. Então, torcedores do Vasco, o Eurico Miranda, quando saiu, vendeu alguns jogadores, e tal, mas o Zé Ricardo tem umas opções ali no banco. Tem para poder mudar o jogo, tem jogadores com certa qualidade, e colocou, e mudou o jogo. O Rildo mudou o jogo. Fez o gol, aí o Atlético Mineiro fez algumas mudanças, botou o Eric e botou o Roger Guedes, que foi do Palmeiras. Teve o seu momento no Palmeiras, depois ficou no banco, aí teve problema lá, saiu, foi para o Atlético Mineiro, também não está rendendo. O último jogo parece que nem foi chamado, que teve um problema disciplinar. Entrou hoje, parece que é esse Roger Guedes que parece que estão querendo fazer um rolo aí para trazer o Roger Guedes para o Fluminense. Cara, o Roger Guedes é até um jogador razoável, mas ele tem que querer jogar, bicho. Com essa indisciplina fica complicado. Ele não pode achar que é o melhor do mundo, porque não é. Ele não está longe disso. Aí o Roger Guedes entrou no finalzinho, porque teve um problema lá com o Thiago Galhardo, que ele bateu de cabeça, desmaiou, demorou mais uns 4 minutos, o jogo foi até 50 e poucos minutos. No finalzinho, o Roger Guedes tentou inventar no ataque, deu um calcanhar para trás, o time do Vasco pegou um contra-ataque, com um toque, o Rildo já estava aberto pelo lado esquerdo. Isso que eu falo, isso é treinamento. Aberto pelo lado esquerdo, tocou, o Rildo estava sozinho, jogou na frente, passou na frente, só que, a meu ver, vou falar de novo, não teve o pênalti. Eu não vi o cara dando rasteira, não consegui ver. Vou ver de novo, posso estar até errado. Se eu estiver errado, eu vou ver mais umas 200 vezes. Se eu ver que eu estou errado, estou errado. Eu vou chegar aqui no canal, gente, aquele pênalti que eu falei que não foi, realmente foi. Mas nesse momento, eu já vi umas 5 ou 6 vezes o pênalti. E de ângulos diferentes. Para mim não foi pênalti. Para mim não foi. Houve até uma disputa de bola. Mas para mim o Rildo cavou. E cavou bem porque o juiz caiu. Dane-se. Dane-se que o juiz caiu. O Rildo não tem nada a ver com isso. O Pikachu que bateu o pênalti não tem nada a ver com isso. E o Vasco ganhou não por sua inspiração, mas o Vasco ganhou por sua transpiração. Time muito guerreiro, correu o tempo inteiro, não deixou de correr em nenhum momento. Time muito raçudo e ganhou por causa da transpiração. Então, meus amigos,
Para não estou falando toda vez que eu estou gravando, o meu cachorro começa a latir. Ele parece que sabe, ó, olha lá, ó. Começa a latir, não tem jeito. É só eu começar a gravar, ele deve estar participando. Um dia eu vou pegar o cachorrinho, vou botar aqui para ele participar. E não para de latir não, ó. Não para não. Vai ficar latindo até mais tarde. Então, como eu não vou ficar aqui até mais tarde, vocês vão escutando a minha voz e a voz do cantor, o meu cachorrinho. É um poodle pequenininho, late para dedéu quando passa alguém no portão. Vou terminando por aqui. Agradeço de corações. Vão lá no Cartola FC. Coloque seu time lá na Liga Resenha com Magalhães, em maiúsculo, entra lá pra gente fazer aquela brincadeira, vou ver quanto eu fiz de ponto. Pikachu já me ajudou, que eu coloquei o Pikachu no meu time e ele meteu o gol. Então, meus amigos, muito obrigado, essa foi minha análise do jogo do Vasco da Gama. Coloque a sua pergunta aí que a gente vai respondendo durante a semana. Se não gostar, coloca também. Eu não fico chateado se não concordar com o que eu falei. Se eu não concordar, depois de pensar, eu falei, você está certo, você não concorda? Eu falei, não, tudo bem, é a sua resposta, mas eu não concordo, meu ponto de vista é esse. A gente não precisa brigar, o mundo está muito azedo, a gente tem que fazer com o futebol que fique mais doce para a gente se divertir. O futebol é para se divertir. Então, meus amigos, essa foi a resenha com Magalhães, com pós-jogo de Vasco 2, Atlético Mineiro 1. Então curtam, compartilhem, inscreva-se aqui no canal, dê seu like, E tamo junto. Um grande abraço, até a próxima e vamos ter live após o jogo do Botafogo. Após o jogo do Botafogo, eu vou fazer a live aqui e vou fazer um resumão do que foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro para os cariocas e vou falar do Cartola, vou falar o ranking do Cartola na Liga Resenha com Magalhães. Então tamo junto, um grande abraço, até a próxima. Fui, tchau, valeu!